Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos aqui em mais uma semana da nossa série sobre o processo formativo. Eu sou o Mário Lúcio, participo do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia e nesse tempo estou à frente do Ministério de Formação da RCC Brasil. Nessa semana nós vamos aprofundar um pouquinho em como está organizado o processo formativo da RCC Brasil. O que é o nosso processo formativo? Muito se fala sobre o processo formativo nas nossas bases, nas nossas realidades, mas o que é o processo formativo? O processo formativo da renovação carismática é um caminho de discipulado, um caminho que vai levando-nos a ser discípulos de Jesus, a buscar uma proximidade com o Mestre para a partir daí chegar à vida de santidade. Então, é um caminho para preparar um povo bem disposto para povoar o céu. Nos leva a essa experiência com o Senhor e aprofundamento na verdade que é Jesus Cristo, para assim possamos ser parecidos com o Mestre e assim caminharmos na santidade daquele que é santo. Então, o processo formativo da renovação carismática, ele é baseado naquilo que é a dinâmica da evangelização na igreja. Na igreja, evangelização é igual a querigma mais catequese. As duas grandes colunas da igreja que nós temos é São Pedro e São Paulo. São Pedro nos lembrando da força do anúncio querigmático, embora também foi formador, mas dedicou a maior parte do seu tempo nesse anúncio, em levar a palavra, em fazer as pessoas experimentarem Cristo Jesus. E São Paulo é aquele formador de comunidades, aquele que viajou tanto, que andou tanto e em todo lugar que passou, formou, colocou santos bispos e grandes comunidades no início da igreja foram formadas. Então a gente vê que, por que eles são as duas colunas? Porque a soma do trabalho principal de Pedro, do trabalho principal de Paulo, formam a evangelização por completo. O anúncio querigmático, a experiência de Deus e o aprofundamento na fé, a formação, o caráter de Cristo, o conhecimento da verdade que é Cristo, levou então as pessoas à formação da igreja, ou seja, a dinâmica de evangelização, a experiência do evangelho, aquilo que é a transformação de nossa história. Então, o processo formativo da renovação, ele está desenhado de acordo com a dinâmica da evangelização na igreja. Nós temos uma fundamentação importante no nosso documento de Aparecida, no parágrafo 279, que eu queria trazer para vocês. Aqui vai dizer que a formação ela obedece a um processo integral, ou seja, ela compreende várias dimensões, todas harmonizadas entre si em unidade vital. Na base dessas dimensões está a força do anúncio querigmático, vai dizer o documento de Aparecida, então, nesse parágrafo 279. Ou seja, ela compreende várias dimensões, o processo de formação da pessoa, mas na base está a força do anúncio querigmático. Então, como está organizado o nosso processo formativo? Justamente seguindo o magistério da igreja, seguindo a dinâmica de evangelização da igreja. Primeiro, o processo querigmático, ou seja, a primeira fase querigmática. Primeiro, nós trazemos então a experiência, o encontro pessoal com Jesus Cristo, seminário de vida, experiência de oração e introdução aos dons, compõe o bloco que nós chamamos de fase querigmática do processo formativo, aonde vai nos levar a essa experiência do encontro com Deus, seminário de vida, o querigma, a experiência querigmática, o anúncio do amor de Deus, o pecado que nos separou, a salvação, a fé e a conversão, a experiência do batismo do Espírito Santo e a vida comunitária, nos entranhando então nessa experiência. A experiência de oração, aprofundando mais na pessoa do Espírito, nessa experiência do Espírito Santo. E introdução aos dons, a consequência da experiência do Espírito, que é os carismas, os dons que nos levam à santidade. Então essa fase querigmática, ela vai nos colocar nessa base. O processo ele é montado como a construção de uma casa. Nós somos templos do Espírito Santo. Então a base de tudo, a base de uma casa é o querigma, como diz o próprio documento de Aparecida. Então o alicerce esse querigma. É preciso que a pessoa tenha uma experiência com Deus para que você leve ela a um caminho de formação, que ela tenha um encontro pessoal com Cristo. E aí então depois ela vai
para o aprofundamento na fé, que na construção da casa, depois da base, é o delineamento, começa a fazer as paredes, então a nascer as paredes, as colunas, a dar o formato da casa, e aí está o nosso módulo básico, onde nós vemos a formação humana, tão importante, né? Quem sou eu diante de Deus, como eu sou, como me vejo, e o que Deus pensa de mim. E aí então nós vamos para a formação básica em si, né? A identidade da renovação carismática, Jesus Senhor e Mestre, então entrando nessa dinâmica de Jesus como Mestre, a vida no Espírito em consequência do batismo. Também grupo de oração, que é a nossa célula básica da renovação carismática. A oração, né? Tão importante, os mestres de oração, como rezar a parte espiritual. Como também igreja, né? O conhecimento da igreja, nos colocar nesse tecido eclesial, que nós somos igreja e como funciona isso. E também, claro, os carismas, que são as ferramentas que o Senhor se utiliza para levar os outros ao seu encontro pessoal. Então nós vemos que o processo ele traz várias dimensões, né? A experiência do Querigma, o documento de Aparecida vai trazer para nós a dimensão humana e comunitária, ou seja, enquanto igreja, comunidade, mas também a formação humana, que nós temos a apostila 1 e no início do módulo básico e a apostila 2 no final do módulo básico, uma me trazendo para o meu autoconhecimento e a segunda para o relacionamento com o outro. Então, vai trazer essa parte importante. A dimensão espiritual vai falar sobre a oração, sobre estar com Jesus, sobre vida no Espírito. Então, essa dimensão espiritual de estar em contato com Deus, que também nós adentramos no processo formativo, como a própria experiência na fase querigmática. Nós também temos a dimensão intelectual, através da teologia, da doutrina da igreja, onde são fundamentadas todas as apostilas, né? Todo o material que nós trazemos, na parte intelectual, daquilo que é preciso conhecer, de aprofundamento, de conhecimento, da própria razão, como também a dimensão pastoral e missionária. Na terceira fase, né, que a gente fala aí de bater a laje da casa, o alicerce e o querigma, as paredes, o módulo básico junto à formação humana e a laje. A laje nós batemos no quê? Na formação específica dos ministérios de serviço, ou seja, aquelas pessoas que nesse caminho de discipulado de santidade sentem chamados a servir ao Senhor, são também levados a uma dimensão de formação pastoral e missionária, ou seja, para fazer a vontade de Deus, para servir ao Senhor, levando as pessoas também ao encontro com Cristo. Então nós temos as formações específicas nos diversos ministérios da renovação, naquilo que é o seu chamado. Se é pregação, você vai se formar na pregação. Se é formação, você vai se formar para ser formador. Se é intercessão, se é música. Então, nos variados trabalhos e serviços que a renovação ela oferece para que a pessoa possa se sentir parte também da evangelização na igreja. Então nós vemos, irmãos e irmãs, que tem essa ordem por isso, porque é um caminho de discipulado, é primeiro a experiência, depois a formação ali nas diversas dimensões e depois nós temos a formação específica para o serviço àqueles que são chamados a servir ao Senhor. Então nós não podemos pular essa etapa. Nós não podemos pular etapas. Se nós pulamos etapas, nós perdemos aquilo que é a essência do caminho, né? A palavra de Deus vai nos ensinar que quando é uma criança, primeiro você tem que dar o leite, depois você começa a introduzir a papinha e depois, então, você começa a dar um alimento mais sólido. Se você der um churrasco para um bebê recém-nascido, você vai prejudicar a sua saúde, com risco de morte, inclusive. Então é preciso caminhar nesse processo, nesse caminho. Por quê? Porque ele vai fazendo essa construção, assim como os castelos interiores. O castelo interior, que Santa Teresa nos mostra, é esse caminho, ou seja, essa construção, fazendo devagar a cada momento essa construção. Não podemos bater a laje sem alicerce, sem parede. Não podemos fazer parede sem alicerce. É preciso seguir cada etapa, respeitar as nossas orientações do processo formativo, de todo esse caminho, para que nós possamos chegar efetivamente a levar a pessoa a ser de Deus, a ter um encontro com Cristo e conhecer a verdade que é Cristo, para assim fazer esse caminho todo. Então, é baseado na doutrina da igreja, é baseado na dinâmica da evangelização que a igreja nos propõe,
é fundamentado naquilo que é um caminho que leva as pessoas para o céu. A proposta é levar as pessoas para o céu através de um caminho de discipulado e seguimento a Jesus Cristo. Que possamos, nos nossos grupos de oração, fazer acontecer esse processo. Porque não é obrigação, é um direito das pessoas viverem um caminho de discipulado que as levem para o céu. E nós temos esse caminho. E temos que, enquanto grupo de oração, oferecer isso para os nossos irmãos. Não como uma obrigação, mas como um direito. Para aqueles que querem ir para o céu, nós temos uma escada proposta chamada processo formativo. Que possamos fazer chegar aos nossos mais longínquos grupos de oração. E todas as pessoas tenham essa oportunidade de viver o processo formativo para também crescerem em vida de santidade até chegar à eternidade. Deus abençoe, que possamos fazer chegar a todas as pessoas esse vídeo que estamos publicando essa semana. Fique com Deus.